Olá, pessoal. Meu nome é Margila Andretta Agostini. Eu sou acadêmica do curso de Licenciatura em Letras em Inglês pela Uniaselv, cursando o Estágio Curricular Obrigatório 1, com auxílio do tutor externo Marcelo Enéas de Melo Soares, no 5º período. O título da minha videoaula, então, é a aplicação do formulários Google nas atividades e avaliações da aprendizagem remota, com o objetivo de tecer informações aos professores e acadêmicos acerca das funcionalidades do formulários Google, para facilitar e contribuir com o processo de ensino-aprendizagem de forma remota. O formato desta videoaula se dá de forma expositiva, através de apresentações de slide, gravadas e posteriormente vinculadas ao YouTube. Começamos pela introdução, então. A pandemia, que se consolidou no mundo em 2020, tem acometido diversas mudanças na vida das pessoas desde então, visto que a contaminação do vírus se deu de forma comunitária e incessante, e trouxe uma nova realidade totalmente assustadora. Distanciamento social, quarentena, falta de suprimentos e estabelecimentos fechados. O setor da educação foi um dos mais afetados com as mudanças, escolas fechadas e suspensão das aulas presenciais. Vamos iniciar a nossa abordagem temática, então, tratando um pouco do EAD, ou Educação à Distância, que não é um termo recente, mas até pouco tempo era direcionado mais para os cursos superiores, e foi adotado recentemente na educação básica para suprir as necessidades escolares dentro do período de pandemia. Ou seja, anteriormente voltado mais para os cursos superiores e dentro da educação básica, ele atuava de forma complementar. Era um ensino complementar, onde eram desenvolvidas atividades extracurriculares, atividades em casa, apenas para complementar os conteúdos vivenciados dentro de sala de aula. Trouxe então aos professores e educadores, neste período de pandemia, como relata Senhoras 2020, o complexo papel de planejar suas aulas de forma remota, com formas alternativas de ensino-aprendizagem e plataformas online como estratégias no desenvolvimento de suas atividades, avaliações, entre outras, dentro do contexto emergencial. Nessa linha de pensamento, então, no que concerne às plataformas online que são capazes de auxiliar os professores nesse processo de ensino-aprendizagem remota, citam Monteiro e Santos 2019 algumas informações acerca do Formulários Google, que será o nosso objeto de estudo. Sendo uma ferramenta bastante explorada, principalmente pelo fato de ser possível trabalhar com diferentes fontes de conteúdo, como imagens, vídeos e ainda elaborar com facilidade questões com respostas curtas, questões com respostas longas, múltipla escolha, caixas de seleção, lista suspensa, escala linear, entre outras. Ainda é possível inserir data, hora e fazer o carregamento de arquivos diretamente do computador do autor. Com essas informações, verificamos e destacamos que o Formulários Google não se limita apenas à criação de questionários, mas sim pode ser muito útil para os professores dentro do período de pandemia no desenvolvimento de suas aulas de forma remota, podendo serem criadas atividades, avaliações, entre outras, com o Formulários Google. No direcionamento acadêmico do Formulários Google, ainda podemos destacar que permite fazer levantamentos minuciosos, quantitativos, qualitativos, que podem ser transformados em avaliações ou provas para os alunos, tarefas, exercícios, para colocar em prática os conteúdos aprendidos nas aulas remotas. Os questionários ainda podem conter a marca da instituição, bem como podem ser configurados para coletar os e-mails dos alunos, tendo uma limitação de uma resposta por questão, embaralhar a ordem das perguntas e oferecer de forma imediata os resultados, respostas certas e erradas. Além das ideias propostas anteriormente,
criamos uma avaliação modelo para analisar de forma mais aprofundada as diversas possibilidades e colocar em prática a utilização do formulários Google no processo de avaliação da aprendizagem. Como pode ser observado, os questionários desenvolvidos no formulários Google permitem criar testes avaliativos, entre outras atividades, para testar os conhecimentos dos alunos em determinada área de estudo, podendo ser usado, como mencionado anteriormente, questões de múltipla escolha, respostas curtas, longas, entre outras funcionalidades. Como podemos observar ao lado, neste modelo da nossa avaliação, temos inicialmente o título Learning to Recycle, Let's Practice, e em seguida um espaço em branco para que o aluno possa colocar o e-mail, sendo esse o único para cada aluno. Ainda dentro da avaliação modelo, podemos tecer alguns exemplos acerca da utilização do formulários Google para desenvolver questões e avaliar os conhecimentos dos alunos. Como nesta imagem, temos a utilização de uma questão com caixas de seleção variadas em que o aluno poderá selecionar as que mais lhe parecerem familiares. Nesta outra imagem, uma questão um pouco diferente, com os mesmos princípios, porém de múltipla escolha, ou seja, apenas uma opção está correta. Neste último modelo, então, temos uma pergunta um pouco mais simples, porém com a resposta, com o campo de resposta para uma resposta longa ou para uma resposta curta. Neste ponto, tratamos então de uma análise breve aos recursos já informados anteriormente, como, por exemplo, resposta curta, resposta em parágrafo, resposta múltipla escolha, caixas de seleção, lista suspensa, a opção de upload de arquivo, escala linear, grade de múltipla escolha, grade de caixas de seleção, inclusão de data, horário, entre outros. E ainda na barra lateral temos alguns atalhos, como o atalho de acrescentar novas perguntas, deixa eu selecionar aqui, este atalho para acrescentar novas perguntas, este atalho para você importar perguntas de repente, questionários anteriores, avaliações anteriores, você pode importar as questões, inclusão de títulos, subtítulos, inclusão de imagens, inclusão de vídeos e inclusão de sessões, onde você pode separar, de repente, a sua avaliação a partir de sessões. Então, para finalizar essa linha de pensamento, no que concerne à aplicação do formulários Google como auxiliar dos professores no desenvolvimento de atividades e avaliações de forma remota, temos os professores como mediadores desse processo de ensino-aprendizagem remota, que precisam cada vez mais buscar o conhecimento de tais plataformas e constantemente se atualizarem para benefício próprio, visando facilitar os caminhos complexos de se percorrer durante o ensino à distância, assim como pensar também na motivação e desenvolvimento dos seus alunos. Gostaria de então agradecer inicialmente ao meu tutor externo, Marcelo Enéas, pela sua paciência e todas as suas contribuições para este estágio. Em seguida, vou repassar agora as referências utilizadas para a elaboração do conteúdo. Monteiro e Santos, 2019, Senhoras 2020 e Senhoras 2019. Muito obrigada a todos pela atenção. Tenham todos uma boa noite.